Muito bem, nós temos a missão aí dos próximos domingos, estarmos ministrando a respeito das células de aliança. Domingo passado o nosso pastor já ministrou a respeito do ato profético, então está no YouTube. E hoje a minha incumbência aqui é ministrar com os irmãos a segunda ministração, que é vitória. Quantos homens vitoriosos nós temos nessa manhã aqui? Cadê as mulheres vitoriosas? Muito bem, então essa ministração ela nos ajuda a compreender alguns pontos que são de extrema importância para aqueles, no caso todos, que querem alcançar vitória em sua vida, não vitória conforme o mundo, mas vitória conforme a palavra de Deus nos ensina a ter. Para isso, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E eu estarei com você, respondeu o Senhor. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um homem só. Pode deixar a sua Bíblia aberta no capítulo de número 6. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que nos é dado de mais uma vez podermos ler, ouvir a sua palavra e nela meditar. Que o Senhor, ó Pai, nos dê uma compreensão diferenciada nesta manhã. Que a história de Gideão possa nos ensinar a respeito de algo que nós almejamos, que é a vitória, ó Pai. Queremos ser vitoriosos, mas queremos ser no Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos dê princípios, base para que a gente viva essa vitória, mas que principalmente a gente também possa compartilhar dessa vitória com os nossos irmãos que já estão aliançados nas nossas células. Nós oramos e oramos no nome de Jesus. Amém. Em 1989, aconteceu um fato muito importante para a história da humanidade. Foi a queda do Muro de Berlim, em 13 de agosto de 1989. Aqueles que têm aí em torno de 40 anos, ou um pouco mais acima de 40 anos, devem lembrar desse fato. Foi algo muito importante para a história da humanidade, porque foi o fim de uma guerra que já se estendia desde o final da Segunda Guerra Mundial, uma guerra chamada de Guerra Fria. E com o final dessa guerra, muitas coisas aconteceram no mundo como um todo, inclusive no nosso país. Essa Guerra Fria foi uma guerra marcada por ideais
políticos, ideais sociais. Inclusive, foi uma guerra que tinha aí como personagens principais dois grandes países, né, os Estados Unidos de um lado, né, com o regime capitalista, né, e a extinta União Soviética do outro lado, né, com o seu regime socialista. Então, em 1989, um marco foi justamente a queda desse muro de Berlim, que também teve como resultado o marco do final dessa guerra. E essa guerra foi interessante porque ela gerou um desenvolvimento tecnológico muito grande. Foi um momento na história da humanidade como um todo, onde as tecnologias elas avançaram muito e elas avançaram em torno justamente dessa guerra. Foi nesse período que se formou basicamente essa rede de computadores que existe hoje, que nós conhecemos aí como internet. Foi justamente no final dos anos 80, no início dos anos 90, que o computador, né, o microcomputador, ele se popularizou no mundo todo e no nosso país, né? Inclusive hoje, todos nós carregamos aí dentro do bolso, né, ou na bolsa, né, um computador, que nós chamamos aí de celular. Nada mais é do que, né, um computador, né? Hoje nós temos celulares aí que são mais potentes do que esses computadores desktop de mesa, né? Tudo isso foi fruto dessa guerra fria, esse avanço tecnológico, né? E hoje o mundo todo está conectado. Hoje você consegue, né, apenas num clique conversar com uma pessoa de qualquer lugar do planeta, saber a respeito de qualquer lugar, em tempo real, notícias que acontecem, algo que acontece do outro lado do mundo, né, praticamente de uma forma instantânea, nós já conseguimos saber o que aconteceu, o fato, ver fotos, ver vídeos. Então tudo é conectado e tudo é controlado, né? Hoje a gente tem até medo de fazer alguma pesquisa na internet, né? Você vai pesquisar qualquer coisa ali, depois você vai ficar aí uns 6 meses recebendo, né, promoção a respeito daquilo que você pesquisou, né? Por quê? Porque tudo é muito controlado, né? E essa ligação, essa tecnologia é fruto sim de uma inteligência, de uma capacidade que existe no ser humano. O ser humano, ele tem essa inteligência, ele tem uma sabedoria, e essa inteligência e essa sabedoria que faz com que ele tenha um controle sobre todas essas coisas, vem exatamente de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso, né? O grande erro do ser humano é confiar demasiadamente na sua própria capacidade, se esquecendo de que foi o Senhor que nos deu essa inteligência, foi o Senhor que nos deu essa sabedoria. E se hoje nós estamos nesse ponto de comunicação, de controle, foi porque o Senhor nos capacitou. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que da mesma forma que hoje nós temos tanto controle de tantas coisas, o Senhor também tem controle em relação à nossa vida. Amém? Amém? Deus tem controle a respeito da nossa vida. Às vezes nós achamos que não, às vezes nós temos um pensamento de que o Senhor está distante demais, que o Senhor não nos conhece, que o Senhor está aquém das situações que acontecem na nossa vida. E isso não é verdade. O Senhor tem o controle da nossa vida, o Senhor tem o controle desse mundo que nós vivemos, e eu digo mais, é o Senhor quem tem controle sobre o nosso país. Amém? O que o nosso país precisa exatamente disso, é da presença de Deus, porque é essa presença que transforma a nossa vida como um todo. O Senhor está no controle da nossa vida, o Senhor está no controle da sua vida. Eu falei a respeito desses celulares, desses computadores, que são recorrentemente reprogramados, sim ou não? Aplicativos novos vão surgindo, são atualizados, reprogramados, e essa expressão eu também quero usar para contigo nessa manhã. Eu quero dizer que o Senhor também quer reprogramar
a sua vida. E isso é algo muito bom. Deus quer reprogramar e reconstruir a sua forma de ser, a sua forma de pensar e a sua forma de agir. E para ser um pouquinho mais bíblico, eu cito Romanos 12:2, que fala a respeito da renovação da mente. O Senhor quer renovar a nossa mente. O Senhor quer renovar o nosso ser como um todo, a nossa capacidade de pensar e a nossa forma de agir. Sem isso, com certeza nós teremos muita dificuldade de alcançar aquilo que nós temos como objetivo, que é a vitória. Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Você quer ser um homem aí vitorioso? Amém? Então renove a sua mente. Permita que o Senhor faça essa reprogramação, essa renovação na sua forma de pensar. Porque às vezes nós queremos alcançar vitória em determinadas áreas da nossa vida, mas nós agimos sempre do mesmo jeito. Nós vimos pessoas aqui aliançando, propondo aliança de oração, compromisso com outras pessoas, e muitas pessoas aceitando este compromisso. Por quê? Porque foi feito algo diferente, algo foi preparado, foi estruturado, pessoas foram convidadas de uma forma diferente, e ao receber essa palavra, receberam também uma unção, um poder, uma capacitação de forma diferente, e decidiram se aliançar. Então essa renovação de mente, que permite que a gente alcance vitória, é algo fundamental para aqueles que desejam vitória. Sim ou não? Muito bem, nós lemos um texto aqui que fala a respeito de Gideão. Gideão foi um personagem muito interessante da Bíblia, foi um juiz, um homem que Deus levantou para vencer um povo muito poderoso, que era o povo de Midian, os midianitas. Então Deus levanta Gideão. E esses midianitas não eram um povo muito pequeno, não, um povo muito grande, de um exército muito poderoso. Inclusive a Bíblia nos diz que esse povo era como gafanhoto, eles chegavam e tomavam tudo aquilo que era plantado, o fruto das plantações, levavam embora. Então era um povo muito poderoso, e Deus levanta o tal do Gideão para alcançar a vitória sobre esse povo. Até aí, tudo bem. Mas quando a gente começa a estudar, quando nós começamos a estudar um pouquinho a história de Gideão, a gente percebe algumas características de Gideão, que às vezes são nossas características também, e que nos impede de alcançar vitória. O texto que nós lemos, você acompanhou comigo, fala muito a respeito do início do chamado de Gideão. Um anjo do Senhor vai chamar Gideão. Um anjo do Senhor leva a mensagem de Deus a Gideão. Para alguns aqui isso já seria o suficiente, mas para Gideão não foi o suficiente. Sabe por quê? Porque Gideão era uma pessoa muito medrosa. Gideão era uma pessoa que tinha uma imagem muito fraca de si mesmo. Era uma pessoa que tinha algo que nós chamamos de baixa autoestima. É uma pessoa que tinha uma visão muito diminuída a seu respeito. Por isso era uma pessoa que não alcançava vitória. E talvez seja esse o seu problema nesta manhã. Talvez você olhe para você mesmo e tenha uma imagem muito diminuída, muito fraca de si mesmo, tenha um pensamento muito contraditório daquilo que Deus pensa ao seu respeito. Como Gideão tinha, ele estava escondido, ele estava ali malhando o trigo num lugar de prensar uvas, estava fazendo isso justamente por medo desse exército, por medo desse povo poderoso que eram os midianitas. Mas isso não é somente isso. O grande desafio de Gideão foi justamente esse, não somente de vencer os inimigos externos, mas de vencer os inimigos internos. E eu reforço nesta manhã, novamente,
isso que eu acabei de falar. Às vezes nós ficamos preocupados demais com os inimigos externos, e devemos ficar preocupados, né? O Lu ministrou aqui, ministrou muito bem, né? Uma conta, uma dívida, né? Que é o inimigo externo, embora tenha sido a gente mesmo, né? Que produziu esse inimigo. Às vezes a gente fica preocupado demais com aquilo lá, né? Esquecemos de resolver as coisas dentro de nós. E eu quero dizer para você que para que a gente alcance a vitória que o Senhor quer que a gente alcance, nós precisamos primeiramente vencer esses inimigos que estão dentro da gente. Sempre que Deus chamava Gideão, Deus chamava dessa forma: homem valente. Você imaginou o Senhor te chamando dessa forma? Antes de acordar no meio da noite, dizer assim: homem valente. Ah, se fosse comigo já pulava da cama e falava: sentido, Senhor. É assim que se fala, Giovanni? Né? Pronto para, em condição de. Estou aqui, né? O Senhor chamar desse jeito, acordar você, mulher, no meio da noite, e falar assim: mulher guerreira, valente. Qual seria a sua resposta? Ou qual seria a sua atitude? Gideão, ele respondia exatamente desse jeito. Quando Deus falava homem valente, ele falava: eu sou muito fraco, eu sou insignificante. Ele dizia: olha, eu faço parte aqui de uma tribo, a tribo de Manassés, que é a menor tribo. E se não bastasse isso, a minha família já é a menor dessa tribo. E quer saber mais? Eu sou o menor da minha família. Não, ou seja, ele se colocava realmente em último lugar. Como uma pessoa com um pensamento desse a seu respeito vai alcançar vitória? Não alcança. Não alcança. E nós não estamos ensinando aqui a ter um pensamento positivo. Ah, tem um pensamento positivo, né? Isso vai atrair boas vibrações. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos tentando fazer com que você se enxergue com os olhos que o Senhor te enxerga. E isso muda tudo na vida de uma pessoa. Se você se enxergar como um coitadinho, como um maltratado, e talvez até tenha sido essa condição, você tenha sido muito maltratado mesmo, como uma pessoa incapaz. Ah, eu não consigo, eu não posso, né? Eu sou desse jeito, a minha família é desse jeito. Ah, na minha família, o meu pai foi assim, o meu avô foi assim, o meu bisavô foi assim, tudo acontece desse jeito, minha família é assim mesmo, eu não vou ser diferente. Nós precisamos mudar a imagem que nós temos de nós mesmos. Esse é o primeiro passo para que a gente obtenha a vitória. Mude a imagem que você tem de você mesmo. Às vezes nós olhamos para o casamento, e o casamento está indo mal, e nós logo sentenciamos o nosso casamento. Nós dizemos assim: ah, do meu pai e da minha mãe foi assim mesmo. É os mesmos problemas, é as mesmas coisas que aconteceram lá na casa dos meus pais, acontece aqui em casa, é desse jeito mesmo. Mudar essa visão. Não, vai ser diferente. Por quê? Porque eu conheço a palavra de Deus. É muito mais do que pensamento positivo. São princípios dados pela palavra de Deus. E a gente muda, vai aplicando isso dentro da nossa casa, vai mudando o nosso pensamento, vai renovando a nossa mente, e nós vamos gradativamente alcançando a vitória. Amém? Quantos aqui querem alcançar vitória na sua vida? Então eu digo: renove a sua mente, renove a sua forma de pensar, não somente em relação ao mundo, mas renove a sua forma de pensar em relação a você mesmo, a imagem que você tem de você mesmo. Tem gente que já acorda derrotado, levanta derrotado, já vai para o trabalho derrotado, trabalha de uma forma derrotada. Tem que encarar a vida. E a vida, ela é dura, e às vezes bate forte demais, não é assim? Nesse momento nós temos que ser mais fortes ainda. Mais fortes ainda. A forma que nós nos enxergamos. Às vezes estamos no trabalho esperando uma vitória. Eu quero alcançar essa vitória no meu trabalho. Quero poder ser um coordenador, um supervisor, uma pessoa que tem uma responsabilidade maior no trabalho. E às vezes eu desejo alcançar essa vitória, mas as atitudes não condizem com isso. Quando o chefe dá um desafio,
é o primeiro a correr. Vai no banheiro, né? Vai no banheiro. Se esconde. Faz como Gideão, né? Fica malhando trigo lá dentro do lagar. Trigo se malha na eira, onde tem vento, você tem que bater, o vento tem que levar a palha embora. Não é na eira de prensar, é fechado aquele lugar, não é lugar. Mas aqueles que têm essa imagem diminuída de si mesmo, acaba sempre correndo da vida. E aquele que corre da vida, dos desafios que nós temos que enfrentar diariamente, com certeza não vai alcançar a vitória. E Deus teve que trabalhar primeiramente nessa questão interna de Gideão, para que ele enfrentasse o inimigo externo. Isso que estava dentro dele, tinha que ser resolvido. Ele precisava enxergar-se como Deus o enxergava. E eu digo, você precisa se enxergar como Deus te enxerga, como Deus te vê. E sabe o que você é? Você é um valente, você é um guerreiro, você é uma guerreira do Senhor. Amém? É isso que você é. E essa é a atitude, a nossa forma de agir tem que ser exatamente desse jeito. E glórias a Deus, porque nós vemos homens e mulheres aqui na igreja dessa forma, que tinha tudo para desistir, mas permanecem firmes. Sabe por quê? Porque sabe naquele que crê, confia no Senhor, acima de todas as situações e acima de todas as circunstâncias. Esses, com certeza, alcança algo chamado vitória. Amém? É exatamente dessa forma. Se você não deixar Deus trabalhar na sua mente, se você não deixar o Senhor renovar o seu pensamento, a sua forma de pensar, com certeza a vitória vai ficando cada vez mais distante. Não é isso que Deus quer. Porque para que a gente ensine a respeito de vitória, nós precisamos ter vitória na nossa vida. Amém? Eu vou falar novamente. Para que a gente ensine a respeito de vitória, nós precisamos compreender que essa vitória o Senhor quer para as nossas vidas também. Amém? A gente precisa compreender isso. Então, antes de guerrearmos com os inimigos externos, que a gente aprenda a guerrear primeiramente dentro de nós, com esses pensamentos. Porque o diabo, gente, ele age dessa forma. O diabo age na nossa mente, na nossa forma de pensar. Quando surge o desafio, o que o diabo faz é lançar aquela palavra: será que você é capaz mesmo? Será que você vai conseguir? Você começou tantas coisas na sua vida e você parou. Vai ser mais uma coisa que você vai começar e você vai parar, né? Então o diabo, ele planta isso nos nossos ouvidos, e muitas pessoas deixam isso entrar dentro do coração, e isso se torna um inimigo interno, e esse inimigo interno precisa ser vencido. Amém? E Deus está te capacitando nesta manhã, né, a se enxergar, se ver, olhar-se de uma forma diferente. Um outro desafio que Gideão venceu e teve que vencer foi a questão da fé dividida. Ele tinha uma fé dividida, porque a Bíblia nos conta, e você depois pode ler um pouco mais a fundo a história de Gideão, que na casa dele tinha altares idólatras. Então era uma fé dividida. O Senhor estava falando com ele, cria, mas dentro da casa dele ainda existia coisas de adoração a outros deuses. E isso é algo que não faz sentido na vida de um cristão. E quando eu falo fé dividida, eu não estou dizendo simplesmente em relação a falsos deuses. Porque talvez você possa me olhar daí e dizer assim: Du, é o seguinte, eu amo a Deus, eu não adoro nenhum outro Deus. Eu só venho nessa igreja aqui. Pode ir lá em casa, não tem nada lá de místico, de misticismo, de idolatria, não tem nada, eu não adoro outros deuses. Mas a fé dividida não é somente proveniente desse tipo de adoração, adorar falsos deuses. Porque muitas vezes nós dividimos a nossa fé com outras situações que ocorrem na nossa vida. Às vezes nós dividimos a nossa fé com o nosso trabalho. Dividimos a fé com o nosso trabalho.
Ah, pastor, mas é o seguinte, lá no meu trabalho, se eu for falar a verdade, eu sou mandado embora. Então eu não posso falar a verdade. Eu tenho que fazer aquilo que me manda. Então mandando eu mentir, eu tenho que mentir. Sabe por quê eu tenho que mentir? Porque senão eu perco meu emprego, e aí, né? Como que eu vou comprar o arroz com feijão para minha casa? Às vezes não é um falso Deus, mas às vezes a fé é dividida por situações que ocorrem na nossa vida. Às vezes é no trato com uma pessoa, é abrir exceções dentro da sua casa. Às vezes por ser um parente muito chegado, muito próximo, ou um parente que te ajudou em algum momento tão difícil da sua vida, esse parente pode fazer aquilo que quer dentro da sua casa. Afinal é o meu tio, afinal é meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão, afinal é aquele meu primo que me emprestou aquela grana no momento em que eu tanto precisava, né? Como que eu vou proibir dele fazer e falar essas coisas dentro da minha casa? Eu não posso. Pode sim, porque se não for feito dessa forma, você vai ter na sua vida algo chamado fé dividida, e tudo aquilo que é dividido, segundo a palavra de Deus, não vai para frente, meu irmão, não vai para frente. Aquele que tem a fé dividida, é a pessoa que vive de uma forma morna, e o morno, segundo Apocalipse, a gente sabe, né, qual que é a sentença de uma pessoa que é morna. Então, às vezes não é questão de cultuar falsos deuses, porque você já levantou a mão, você já renunciou aos falsos deuses do mundo, aceitou o Senhor Jesus Cristo, tem o Deus verdadeiro habitando dentro de você. Mas o processo não para aí, essa conversão ela continua. E às vezes, por nos esquecermos disso, vamos facilitando as coisas para o mundo. E vamos, ao mesmo tempo, dividindo a nossa fé. E Gideão firmou um propósito com Deus. Gideão disse assim: olha, está certo, isso aqui não está legal, o Senhor está certo, isso está errado. E Gideão tira aquilo da sua casa, ele entrega uma oferta que é chamada oferta para livramento, e aí começa a transformação de Deus na sua vida. Muito mais do que tirar uma imagem, uma escultura, uma imagem que está dentro da casa de uma pessoa. A nossa função é encher essa pessoa de Deus, de forma que não sobre mais espaço para nada dentro da sua vida. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque evangelizar exige de nós muita sabedoria. E eu sei que você já tem essa sabedoria. De forma alguma nós podemos chegar e exigir nada de ninguém. Não podemos. Pelo contrário, nós apontamos um caminho espiritual, ensinamos a palavra de Deus e conduzimos a pessoa na boa decisão. Essa é a nossa função. Agora, para que as pessoas não tenham fé dividida, nós também não podemos ter a nossa fé dividida com nada. Amém? Isso é importante. Por quê? Porque as pessoas aprendem muito com aquilo que nós falamos, mas as pessoas aprendem muito mais com aquilo que nós fazemos, a forma de nós agirmos, aquilo que as pessoas observam em nós. Então, sonde a sua vida, porque nós queremos obter vitória, mas nós não podemos ter esse negócio de divisão na nossa mente, no nosso coração, não podemos. Vem para a igreja, coloca a sua vida diante de Deus, confia em Deus no momento aqui do culto, mas quando sai, deposita a sua fé na economia do país, deposita a sua fé na palavra de um chefe, que também tem a sua vida sujeitada a outro chefe, deposita a sua vida numa condição financeira de uma empresa, deposita a sua vida numa promessa humana, crê no Senhor, crê que o Senhor pode mudar, mas também deposita a sua fé nesses outros argumentos e nessas outras situações, e isso não prospera. Durante a nossa caminhada com Deus, da mesma forma que Gideão teve, nós também vamos ter as nossas incertezas e os nossos medos. E a gente não ouve amém quando a gente fala um negócio desse tipo. Porque quando eu falo, né, que nós somos vitoriosos, é fácil ouvir um amém. Mas na nossa caminhada, gente, incertezas e medo
não é algo incomum. E isso não é falta de fé, são coisas pertinentes à nossa alma. E Gideão tinha as suas incertezas, e Gideão tinha os seus medos. O que nós não podemos é ficarmos paralisados pelas nossas incertezas ou paralisados pelos nossos medos. Tantos medos, gente, a gente vive na nossa vida. E o contrário deste medo se chama fé. Nós fizemos aí a assinatura do contrato para colocar os vidros. E eu confesso para vocês que nós assinamos o contrato, eu estava com medinho. Sabe aquele medinho dentro assim? Né? Mas precisávamos fazer, e é dessa forma, é dessa forma. Então vamos assinar o contrato. Não ficar assim, assina aqui, a gente carimba o dedo. Está assinado. Medo, existe medo, a gente faz conta, tudo mais. Faz projeções, Deus nos dá sabedoria e habilidade para isso. Dá, mas o medo sempre vai ser superado pela fé. E Gideão tinha suas incertezas, gente. Gideão diz assim para Deus, olha, se um anjo batesse na minha porta e falasse assim, ó, Deus tem uma missão para você, não precisava de mais nada para mim. Não precisava. Mas para Gideão é uma pessoa um pouco mais incerta na sua vida. E ele diz assim, Deus, eu vou fazer uma prova. Se realmente é o Senhor que está conduzindo aí para essa vitória, eu vou colocar aqui um novelinho de lã ali no quintal. Olha, e se no dia seguinte o novelo estiver molhado pelo sereno da madrugada e o chão estiver seco, aí eu vou acreditar. Uma incerteza. Mas isso não é errado, gente. Isso nada mais é do que fazer prova de Deus. Quando Deus nos ensina a trazer os dízimos e as ofertas na casa do tesouro em Malaquias, que a gente tanto fala em Malaquias 3, né, o que Deus fala? Faça prova de mim. E estava ali Gideão, tirando as suas incertezas. Gente, porque nós não podemos ir para a guerra com dúvidas. Não podemos ir para a guerra com dúvidas. Muitas pessoas vão para a guerra já com a dúvida. E por irem cheio de dúvidas, já são derrotadas, já chegam derrotadas. E Gideão falou, e no dia seguinte estava o novelho molhado e o chão, o quintal estava sequinho. E Gideão falou, legal, mas Gideão ainda tinha suas dúvidas. Ele falou, Senhor, me perdoa, mas eu tenho algo dentro de mim ainda. Vou fazer o contrário, eu vou colocar de novo lá, agora que o chão esteja molhado, né, e o novelo de lã esteja seco. No dia seguinte o chão estava molhado e o novelo estava seco. Gideão falou assim, olha, legal, agora eu sei, tirou dentro de mim, eu sei que o Senhor é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, mas não se trata de Deus, se trata de mim. Essa incerteza não é de Deus para comigo, mas essa incerteza está dentro de mim. Eu preciso resolver essas dúvidas, esses medos e essas incertezas que estão vivendo dentro de mim. Deus nos ajuda. Faça a prova de Deus. A célula de aliança nada mais é do que isso. Às vezes as pessoas chegam e ali tem situações complicadas, complexas dentro da sua vida, coisas que não são simples de resolver, e Deus está te usando como uma ferramenta. Você fala assim, olha, eu vou orar por você, eu creio que Deus vai mudar essa situação, esse milagre, ele vai acontecer na sua vida, e ao falar isso, você gera fé na vida da pessoa, e essa fé, ela empurra as incertezas para fora, empurra o medo da nossa vida, e é exatamente esse o mecanismo, a estratégia que Deus tem nos incentivado a usar. Lance a semente de fé no coração da pessoa, essa semente ela vai crescer, e não vai sobrar mais dúvidas, e nem incertezas, e muito menos medo. Quer ser uma pessoa de vitória, um vitorioso, uma vitoriosa? Vença primeiramente esse inimigo interno. Vença essa incerteza. E não é errado fazer prova de Deus. Senhor, me dê uma prova. Senhor, me dê uma direção a respeito disso. Me dê um sinal, Senhor. Me dê um sinal a respeito daquilo que eu tenho que fazer. Me dê um sinal, uma direção da forma que eu tenho que pensar, da forma que eu tenho que agir. Me dê um sinal, e você vai ver que ao fazer prova de Deus, Deus vai falar contigo e vai arrancar dentro de você tudo isso que impede de alcançarmos a vitória. Amém?
Então ter uma incerteza, uma dúvida, um medo, primeiro plano não é um pecado, da forma que nós conhecemos o pecado. Nada mais é do que a possibilidade que a gente tem de aumentar e evoluir a nossa fé. Aumentarmos e evoluirmos a nossa fé. E assim foi com Gideão. Gideão passa daquele pensamento de menor de todo mundo, menor da sua casa, menor do seu povo, ele muda o pensamento. Por quê? Porque Deus dá um sinal para ele. E Deus vai dar um sinal para a sua vida. Amém? O Lu pediu para levantar a mão aqui, as pessoas que fizeram uma entrevista de emprego, ou encontraram um emprego, depois da última ministração. A pessoa levantou a mão. O que você... Eu fiz uma entrevista de emprego. São sinais. São sinais. Isso tudo é sinal de Deus. E Deus sempre está falando conosco, mas muitas vezes os ouvidos do nosso coração, eles estão fechados. E Deus está falando e a gente não escuta. E nós achamos que Deus não fala, Deus está longe. Deus está distante da minha vida e Deus está te falando, está falando contigo, né? Me lembrou muito bem, me lembrou agora a história de Balaão. Né? Deus tentando falar com ele e a jumenta percebe. Mas às vezes os olhos estão cegados, o ouvido está tapado para aquilo que Deus quer fazer. E isso é sensibilidade espiritual. Quanto mais de Deus na sua vida, mais percepção, mais sensibilidade você vai ter. Faça a prova de Deus. Faça a prova de Deus. Sua casa está vivendo dias complicados na sua casa. Faça a prova de Deus. Fala: Senhor, eu vou fazer um jejum aqui. Senhor, eu vou colocar um propósito de ler a sua palavra aqui, de orar todos os dias. Eu vou fazer um propósito. Faça a prova de Deus e você vai ver a sua vida sendo transformada. Faça a prova. Lá no meu trabalho, eu estou lá há 20 anos, trabalhando na mesma máquina, até os meus pés já estão marcados naquele lugar. Faça a prova de Deus. Fala: Senhor, olha, eu vou me dispor mais ao Senhor. Eu vou entrar nesse negócio aí de célula de aliança, eu vou falar do seu evangelho. Faça a prova de Deus. Isso não é barganha. Isso não é barganha. Barganha é quando você vem aqui, traz R$10 e fala: Senhor, te dei R$10, é 60 por 1. Isso é barganha. Isso é barganha. Agora, quando você fala: Senhor, eu vou ofertar no seu reino, eu vou ofertar a minha vida, eu vou falar do seu amor, mesmo que eu tenha que ficar sem almoço por 10 dias, para ministrar aqui uma vez por semana. 10 dias eu vou ficar sem almoço, mas eu vou fazer prova. Sabe, eu vou colocar a situação diante do Senhor. E eu faço da mesma forma que eu tenho aliançado pessoas. Eu também faço essa aliança contigo. Você vai ver Deus transformando a sua história de vida. Deus dando sinais e, mais do que isso, operando milagres na sua vida. Você está me compreendendo? Então, o primeiro passo que você deve dar para se relacionar com Deus deverá ser o da consagração total somente a Ele. E aí eu reforço a questão da fé dividida. E Gideão, depois de toda essa convicção, de retirar as dúvidas e as incertezas de dentro do seu coração, de abolir os seus medos, ele reúne o seu exército. E o seu exército era de 32 mil homens. Os medianitas tinham um exército de 135 mil homens. Mas até aí, de 32 mil para 135 mil, né, com Deus à frente e tudo mais, até dá para encarar, não dá? E Deus falou assim: olha, sabe o que vai acontecer? A certeza que o povo vai vencer, ela é certa. Vai vencer, mas se for com 32 mil homens, vão acreditar que foi na força da espada, no braço dele. Não é dessa forma Deus. E Deus vai cortando isso, até chegar a 300. Aí quando chegou 300 para 135 mil homens, Deus falou assim: agora sim eles vão crer no milagre. Agora sim eles vão crer no milagre. E é exatamente isso que acontece. Gideão vence, mas Gideão vence por causa de Deus. Quer ser uma pessoa vitoriosa na sua vida? Dependa de Deus. Dependa exclusivamente de Deus. Coloque Deus à frente da sua vida, em todas as situações, todas as áreas da sua vida. Dependa do Senhor acima de
tudo e você vai alcançar a vitória. Da mesma forma que o Gideão alcançou a vitória. Foi 300. A Bíblia diz que na primeira batalha foi 120 mil homens derrotados. Depois eles perseguiram ainda e terminaram o assunto. Por quê? Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus faz milagres na nossa vida. O maior milagre que Deus faz na nossa vida é de renovar a nossa mente. Para que primeiramente a gente tenha uma imagem concreta e correta daquilo que nós somos. Deus, através do Espírito Santo, nos aponta os caminhos errados que nós estamos percorrendo. A fé que ainda está sendo dividida e limpando isso da nossa vida, confiando acima de tudo em Deus, nós alcançamos a vitória. E eu encerro dizendo que você não precisa de tudo aquilo que você pensa ser necessário para conquistar. E eu vou dizer novamente, você não precisa de tudo aquilo que você imagina ser necessário para você conquistar uma vitória na sua vida. O que você precisa é apenas daquilo que Deus diz que você precisa. Apenas daquilo que o Senhor orienta a respeito daquilo que você precisa. Porque às vezes a gente pensa, 135 mil homens, né? Se eu tiver aí também 135 mil homens, é 1 para 1. Eu preciso disso. Nós precisamos daquilo que Deus nos diz que precisamos. Amém? Isso é o suficiente. Se o Senhor nos der apenas o gogó e trombetas para derrubar uma muralha, assim nós vamos fazer. Amém? Se Deus falar para a gente, vocês precisam simplesmente marchar para atravessar esse mar, somente isso é o suficiente para que a gente atravesse este mar. Apenas aquilo que o Senhor nos diz é o suficiente para que a gente alcance a vitória. E o ensino que nós podemos tirar da vida de Gideão é um ensino tão precioso para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque não fala de um homem todo poderoso, de um homem muito forte, de um homem cheio de convicções. Não fala a respeito disso. Fala a respeito de um homem que tinha muita insegurança a seu respeito. De um homem que tinha medo, como eu costumo dizer, comedor de arroz e feijão, como todos nós. Que também estava assustado diante de uma perseguição de um povo poderoso. Que também vivia escondido como todo mundo vivia escondido naquela época, naquele momento do povo. Um homem como a gente, mas um homem que fez prova do Senhor e experimentou uma grande vitória. Que assim seja, que assim possa ser você também, e que nesta manhã essa palavra faça primeiramente sentido no seu coração, como eu tenho convicção de que ela vai fazer no coração daqueles que você vai ministrar. Amém?